Olá pessoal, meu nome é Luiz Veloso, eu estou aqui para auxiliá-los no processo de aprendizado de programação e algoritmos. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a introdução à programação, alguns conceitos básicos que vocês precisam ter para começar nesse mundo e eventualmente começar a programar em Python. Introdução à programação. Parte 1. Conceitos básicos de programação. Então hoje o que a gente vai discutir? A gente vai discutir a integração entre hardware e software. Como é que essa dinâmica se dá? Vou falar um pouquinho sobre programação, onde a programação se encaixa no meio disso tudo, para começar a pensar a programação e o que a gente pode eventualmente vir a desenvolver com isso. Então a gente vai falar um pouco sobre computadores e suas partes principais, que é hardware, que é software, e características da linguagem de programação. Como eu mencionei, computadores integram hardware e software, né? Eles são feitos por essas duas partes. Hardware são os componentes físicos, né? São as partes que são feitas os circuitos elétricos, os devices em volta, o webcam, o teclado, tudo isso são componentes de hardware, o monitor. E software são todos esses programas que você usa no dia a dia, o seu browser navegador da internet, o Microsoft Office e etc. Inclusive, o Google, os serviços online podem ser considerados software. Não necessariamente precisa estar no seu computador para ser um software. E quando a gente fala em hardware, o que a gente tem aqui? O hardware tem três partes principais. A CPU, que é a unidade de processamento do computador. Nela, existe uma coisa chamada ALU, que faz os cálculos lógicos e aritméticos de processamento. Uma outra parte importante são a memória e os periféricos de entrada e de saída. Mas a ideia central é o seguinte: um computador ele é feito de inputs e outputs, entradas e saídas. Através do teclado, da webcam, do mouse, você coloca informação dentro do computador. Quando você faz um clique, você está passando um comando. Quando você digita um texto, você está colocando informação dentro do computador. Isso é processado através de programas, softwares, que interagem com esses inputs, que, usando o poder do hardware, o poder de processamento do computador, vão te devolver um output, vão te devolver um resultado disso. E esse resultado você vai poder visualizar no seu monitor ou em alguma ação que o computador realize, acendendo uma luz ou emitindo um som, tocando um vídeo, etc. Então, software. A parte do software, a coisa mais importante para a gente falar sobre isso é que o sistema operacional do seu computador é o software que mais você vai ter contato, né? É o sistema que permite, faz um meio de campo aí entre programas e o hardware, né? O código fonte que você escreve vai ser um arquivo que a gente vai programar aqui, vai ser tipo um arquivo que nada mais é do que um conjunto de instruções para o hardware executar e processar as tarefas de determinada maneira. Quando você clica num botão no seu computador e ele abre uma janela, basicamente o que você está fazendo, o que o programador está fazendo é instruindo através de programação que aquele clique do mouse vai ter essa ação consequente. Você vai clicar e a janela vai abrir. A gente vai aprender um pouco sobre isso ao longo desse curso. Como é que funciona a lógica por detrás desse tipo de coisa. E como é que então a gente codifica essas instruções, né? Através de linguagem de programação. A programação nada mais é do que uma maneira de você instruir o software de determinada maneira. Então, quando você fala que existem muitas linguagens de programação, cada uma acaba suprindo uma necessidade diferente de um desenvolvedor, de um grupo de desenvolvedores específico, que vem determinada vantagem em trabalhar com aquela linguagem. Pode ser mais fácil, pode ser mais segura, pode ser mais apropriada para um determinado tipo de aplicação, um determinado tipo de programa. Mas todas as linguagens de programação, elas têm o mesmo objetivo central: instruir o hardware a processar informações de determinada maneira para oferecer para o usuário a informação que o usuário precisa, né? Então, as linguagens de programação, elas trabalham essas instruções que seriam zeros e uns para o hardware e conseguem oferecer isso para você de uma maneira muito simples de você codar, de você programar, né? Você, quando precisa passar uma ordem para o hardware, você não vai precisar mandar um sinal de zeros e uns, você vai poder passar simplesmente separar uma string, separar uma frase em textos e em palavras, somar 1 mais 1, somar 1 mais 2. Essas instruções não são a língua em que o hardware trabalha, mas é a língua em que mais próxima de que nós humanos trabalhamos. E uma linguagem de programação legal de trabalhar, o Python 3, que é o que foi escolhido aqui nesse curso, pra gente mexer, é uma linguagem super alto nível, super mais próxima da linguagem humana, e por isso vai ser muito interessante poder trabalhar com ela, porque ela é muito
acessível a novos programadores. É uma linguagem feita para pessoas que estão aprendendo a programar pela primeira vez. Essas instruções são seguidas literalmente pelos computadores. Ou seja, às vezes quando a gente encontra um erro, quando o computador executa um erro, um bug que a gente chama no código, isso significa que a gente errou, né? O computador, ele sempre é preciso. Se ele faz alguma coisa, nunca é porque ele interpretou o que a gente diz de uma maneira eventualmente ambígua. Não, para o computador não existe ambiguidade. Um comando para o computador sempre é muito claro, sempre vai ser 1 mais 1, sempre vai ser igual a 2. E isso é uma coisa interessante para a gente ter em mente. Então, linguagem de programação, a gente pode dividir em 3 partes, 3 tipos gerais, né? A gente tem a linguagem de máquina, a gente tem a linguagem assembly e a gente tem as linguagens de alto nível. Quais são as diferenças entre esses 3 tipos de linguagem? A linguagem de máquina são as linguagens em que os computadores, os diversos tipos de hardware conseguem conversar, conseguem receber comandos, né? Quando você precisa tratar informação dentro de um chip lógico ou, no geral, dentro de um processador, você está trabalhando com zeros e uns ou pelo menos com um hexadecimal, que são uma maneira bem complexa de você codar diretamente, você programar diretamente nessa linguagem, né? Porque você não vai ter nenhuma referência, não vai ter palavras, você vai estar usando uma sequência numérica complexa. E isso não costuma ser humanamente possível, desenvolver grandes códigos diretamente em linguagem de máquina. Existem jeitos mais fáceis de fazer isso. Um deles é, na década de 60, era usada a linguagem assembly. Quando o homem foi mandado à Lua, grande parte dos códigos desenvolvidos foram desenvolvidos em linguagem assembly. Eles pegam esses comandos feitos para serem executados por processadores e convertem em comandos um pouquinho mais mnemônicos, um pouquinho mais fáceis de serem interpretados. E ainda continua sendo algo extremamente difícil de você programar extensivamente, programar com facilidade. Mas depois desse período de aprendizado com as linguagens de programação dos primeiros computadores, foi se desenvolvendo as linguagens de alto nível. O que são as linguagens de alto nível? As linguagens de alto nível são linguagens que são mais próximas da linguagem humana, como eu comentei anteriormente. São linguagens que falam um pouquinho mais próximo da língua do ser humano. Então, você vai usar palavras, verbos. Quando você quiser imprimir algo na tela, como a gente vai ver na próxima aula, a gente vai usar a palavra print, que é a palavra imprimir em inglês. Isso fica muito mais fácil, assim a gente vai conseguir trabalhar e ter uma produtividade excelente. E Python é muito bacana porque com poucos comandos, é uma linguagem muito poderosa, com poucos comandos, com poucas funções, a gente consegue realizar muitas coisas muito legais. Então, outra coisa importante para a gente ter em mente é que existem 2 tipos de linguagem, né? A linguagem interpretada e a compilada. O que isso quer dizer? Bom, Luiz, eu falei sobre linguagem de alto nível e linguagem de máquina, né? Quando você precisa que um software realmente converse com o computador, a gente está falando sobre se comunicar com a máquina. Ok, mas se a máquina fala na linguagem de máquina e um programa que a gente escreve em Python ou em C, ou em Java, conversa em C ou em Java, como é que a gente consegue fazer essa ponte entre as 2 linguagens? Existem 2 métodos. Existe a compilação e a interpretação. Para poder a gente conseguir fazer essa conversão, a gente pode... Algumas linguagens são implementadas de maneira compilada e outras linguagens são implementadas de maneira interpretada. Como assim, Luiz? Bom, compilada. A compilada, o que acontece? Ela é completamente traduzida. Então, quando você termina de codar o seu programa, termina de fazer o seu programa, essa linguagem ela é traduzida para a linguagem de máquina e gera um arquivo, normalmente um arquivo executável, que no Windows é o .exe, por exemplo, são compilações de programas, com todas as informações e o código já em linguagem de máquina, pronto para poder ele ser interpretado pelo hardware do computador através de uma interface que o sistema operacional disponibiliza. Agora, uma linguagem interpretada, ela é diferente. Ela não precisa ser traduzida previamente. Ela não tem, normalmente, um arquivo executável, assim. Ela é lida linha por linha e cada comando que é passado para o interpretador é convertido em tempo de execução para a linguagem de máquina ou de uma máquina virtual para esse código ser executado. Isso parece meio ligeiramente confuso agora no começo, mas basicamente o que vocês precisam saber é linguagens compiladas, elas são linguagens de melhor performance. No seguinte sentido, vamos dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você precisa fazer um discurso em chinês. Se você não sabe nada de chinês como eu, você vai ter que
passar bastante tempo aprendendo chinês, aprendendo pronúncia, aprendendo entonação, para chegar lá na hora e falar esse discurso em chinês. Agora você tem uma outra opção. Em vez de você gastar todo esse tempo se preparando para poder falar em chinês, ao menos esse discursinho, você pode contratar um intérprete, e esse intérprete, conforme você vai falando em português, ele vai traduzindo, frase por frase, o que você está dizendo. No primeiro caso, quando você falar o discurso inteiro, seu discurso vai fluir muito mais rápido, porque você já treinou todas as palavras, você sabe todas as frases, então o discurso vai fluir bem melhor, apesar de você teve bastante tempo de preparação. E isso é compilação. Já a interpretação é o caso do intérprete. Você está falando em português, como a gente vai falar em linguagem Python, e linha por linha, o computador vai traduzir, o interpretador vai traduzir esse código, esses comandos para a linguagem de máquina. Ou seja, no tempo de execução, ele é um pouquinho mais lento que as linguagens normalmente compiladas. Essa é a única coisa que vocês precisam saber sobre isso no momento. Então, por hoje foram esses conceitos básicos. A ideia foi mostrar um pouquinho sobre como é que funciona a relação entre software e hardware, falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Na próxima parte da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o Python, por que a gente escolheu o Python como nossa linguagem, quais são as vantagens dele como uma linguagem de aprendizado. E bons estudos, até a próxima!